Bora ficar careca de saber com as informações do nosso Grêmio? Bom, a eleição tá aí, sábado, falta apenas um dia para termos o novo presidente do Grêmio. E na noite de quinta-feira, os dois candidatos concederam uma entrevista para o mesmo canal, para a mesma pessoa, o Duda Garbi, que serviu um churrasco para os convidados. E quero trazer aqui um resumo e também minha opinião sobre o que os dois falaram, principalmente sobre futebol e reforços. Temos uns números, ou um número de contratações, algumas pistas, algumas informações para tu ficar bem informado e fazer o teu voto ou apoiar o teu candidato neste sábado. Vambora, gente! Lembrando que a gente tá com a Alfa, grande parceira do Careca, é isso mesmo. Vem junto com a Alfa, faz tua fezinha no primeiro comentário do vídeo, tem o cadastro, aproveita torcendo para que tudo dê certo entre Grêmio e Alfa, beleza? Combinado, a Alfa que sempre entrega ingressos para vocês que acompanham o canal aqui, combinado? Faz teu cadastro e aproveita o fim de semana com vários jogos. Gente, olha só, deixa eu começar primeiro com o número total. 4 negociações em andamento. Pô, é um número que é quase meio time, né? Bom, deixa eu começar com o Odorico. O Odorico, obviamente que vai trazer muita informação sobre projetos e tal, mas sobre futebol, o que ele falou, tá? Sobre contratações. Que nesse momento a chapa dele, que é a chapa 2, que tem como vice de futebol o Antônio Dutra Júnior, que tem o Celso Rigo como investidor. O Odorico disse que neste momento essa chapa, que é a chapa 2, negocia 3 jogadores. E aí o Duda perguntou, tá, mas pode dar uma pista, pode dizer quem é? 2 são atacantes. 2 atacantes. Vamos lembrar que por intermédio de outras pessoas, outro perfil, vazou que seria o nome do Pedro. Até no centro do país, o Jorge Nicola, que é um jornalista que acompanha muitas negociações, trouxe essa informação de que o Grêmio, um dos candidatos, monitora o Pedro do Flamengo, que tem contrato até 2027, ganha R$1 milhão. Acho muito difícil sair do Flamengo, mas é um nome que vazou. Então, 2 atacantes, a chapa do Dorico conversa para contratar se for eleito. E tem mais um, que ele não quis revelar a posição, porque ele disse que é uma posição muito específica, e aí seria fácil, ou a gente teria um funil, né? Teria mais chance de acertar. Bom, se é tão específico assim, me parece ser um goleiro. Zagueiro, mas talvez goleiro, né? Então ele disse 2 atacantes e uma posição específica que eu acho que é goleiro, tá? E daí, na minha opinião, eu acho que o Grêmio precisa de goleiro. Acho que precisa de goleiro, até porque o Gabriel Grando não deve ficar na equipe do Grêmio, não deve renovar o contrato. Outra coisa sobre futebol que o Odorico disse, que assim que assumir como presidente, se for eleito, ele vai já tentar renovar o contrato do Arthur. Isso é importante, né? Porque o Arthur está emprestado ao Grêmio, termina na metade do ano, em junho do ano que vem. A Juventus não colocou um preço fixo. Não colocou. E aí vai precisar de dinheiro, porque a Juventus pode dizer que custa 3 milhões, 5 milhões, 10 milhões, ela vai colocar o preço que quiser. Obviamente que tem uma aproximação da realidade do mercado, né? Então, vamos ver o que vai pensar a Juventus, mas o Odorico diz que se for eleito, na segunda-feira já vai tentar renovar ou comprar o Arthur. Muito bem, vamos para o lado do Calef, porque o Calef, em termos de contratações, a chapa 1, tem falado muito sobre um jogador, um craque de renome mundial. O Calef disse que esse jogador conversa com ele, que ele já teria dito o sim para o projeto, tá? O Calef disse que se não der para contratar agora, e se ele for eleito, vai tentar contratar na metade do ano. Ele disse que é um jogador que está empregado, ou seja, isso é muito importante. Se é um jogador que está empregado, que está jogando, e se não der para contratar agora, vai trazer no meio do ano, é que possivelmente no meio do ano, quando abre a janela de novo, ele deve estar livre no mercado. Estou fazendo uma leitura aqui, de que daqui a pouco o contrato dele está encerrando.
Quem é o contrato de que está encerrando? Vou fazer a minha leitura, assim como é um nome que vazou do Pedro sem ser oficial, vazou o Benzema do lado do Calef sem ser oficial. Vazou o Benzema. O contrato do Benzema termina na metade do ano de 2026. Né? Bom, ainda sobre esse jogador, o Calef disse que espera um documento por parte do staff do jogador para revelar o nome. Porque o Duda perguntou, tá, mas olha só, a eleição é sábado, tu vai anunciar quem é esse cara que tu tá conversando e tal? Eu disse, olha, se ele mandar um documento, um e-mail, sei lá, um WhatsApp ou um documento, uma carta, enfim, pode revelar o nome, ele vai revelar. Minha opinião, tá, seria muito importante o Calef revelar. Até pro torcedor saber em quem votar. Olha, o Calef realmente vai trazer o fulano, o ciclano, ó, esse cara que ele vai trazer e eu acho que não é importante pro Grêmio. Até pro sócio que vai votar, construir o voto. Né? Lembrando que o Calef também disse que é um jogador que tem uma carreira mais consolidada que o Soares. Outra informação. Então, o Calef espera esse documento para anunciar. Será que chega até amanhã? O Calef disse que colocou uma multa para ele, que se ele for eleito e a negociação tiver tudo encaminhada e ele não contratar este jogador, ele, Calef, tem que pagar uma multa de $1 milhão para o staff do jogador. Se o Calef for eleito e tudo tiver acertado com esse jogador, e aí o Calef dá para trás, por exemplo, ó, não quero mais, o Calef tem que pagar uma multa, ele Calef, pessoa física, não o Grêmio, ele Calef, teria que pagar uma multa para o staff deste jogador. Então, o Calef tem muita certeza da contratação, até botou uma multa caso não contrate. Vamos ver o que vai acontecer. Volto a dizer aqui, as informações estão crescendo, estão evoluindo a cada instante. Nomes são vazados, muita coisa está sendo feita. É preciso entender de onde vem a informação, como vem a informação. Muitas coisas. A eleição é sábado. O sócio pode votar pela internet, esta é a grande maioria, grande tendência. A eleição encerra às 5 da tarde no sábado. Então, eu acredito que 6 da tarde, como é voto eletrônico, né? Às 6, 7 da noite, aí no máximo, no sábado já teremos o nosso novo presidente. Léo, quando é que assume, né? O Estatuto do Grêmio diz o seguinte, tá? Que o novo presidente, ele assume depois do último jogo da temporada, ou seja, o Grêmio joga dia 7 de dezembro, né? Contra o Sport, e aí dia 8 já assumiria o novo presidente, ou até o dia 15 de dezembro, tá? São duas possibilidades. Então, vai fechar, o novo presidente deve assumir então já dia 8, dia 9, aí por aí. Enfim, metade de dezembro ele já vai estar comandando o Grêmio, e nós temos uma coisa muito importante. Janeiro, dia 28, 29 de janeiro, o Brasileirão já começa, né? O Brasileirão começa mais cedo este ano. Então tem que agilizar muita coisa. Vem junto, te espero no final da tarde com mais um vídeo. Se possível, dá o like que ajuda demais a família do Careca. Vamos, Grêmio!